E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor de Educação Física e nutricionista Diego Freitas e hoje vou estar falando um dos conceitos mais importantes da área de treinamento, que é o conceito de periodização. Esse conceito ele foi um pouco questionado, né, nos últimos anos, mas eu vou tentar refundamentar esse conceito, né, a partir dos princípios de treinamento, e eu acho que da maneira com que eu vou demonstrar aqui, né, a periodização ela vai estar sempre presente no treinamento de uma maneira mais ou menos implícita ou explícita, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa para a gente entender o conceito de periodização é a gente entender esse gráfico de estímulo-resposta, né? Porque sempre você tem essa linha que corta o meio aí da figura, ela é o condicionamento do indivíduo, né? Aí você tem esse indivíduo recebendo um estímulo, ou seja, ele entra em fadiga, o tempo vai passando, né? Depois do tempo ele se recupera, e aí ele eleva o seu condicionamento, ele tem um efeito de supercompensação, né? Aí vai estar implícito o primeiro princípio do treinamento, que é o princípio da adaptação. Sempre que você treina para se adaptar. Você treina para ter essa resposta, né? Ninguém ia treinar se não fosse isso. Então, quer dizer, aí vai estar implícito também o princípio da sobrecarga, que é o quê? Quanto maior essa sobrecarga, maior vai ser essa fadiga, né? E aí vai ter uma resposta também lá na adaptação, beleza? Lógico, se esse estímulo for forte demais, você pode até levar uma lesão. Assim como se ele for pouco forte, né, vamos dizer assim, leve, ele não vai levar o estímulo, né? Por exemplo, aquela linha amarela aí na figura, ela é um estímulo leve. Então, quer dizer, o ideal é você chegar nessa linha vermelha aí para você ter uma adaptação melhor, né? Você também está implícito aí o princípio da individualidade. Por quê? Porque esse indivíduo pode, né, se ele vai sofrer essa linha amarela ou essa linha vermelha, está relacionado também ao seu condicionamento físico, porque se ele for mais bem condicionado, ele vai tender a ser menos estimulado, a sofrer menos fadiga, né, e a ter menos supercompensação, a não ser que esse estímulo seja mais intenso, né? Então você também vai estar relacionando aí a questão da individualidade. E você está implícito aí também a ideia de continuidade. Por quê? Porque depois dessa fase de supercompensação, o indivíduo tende a voltar ao normal. Então você treina para melhorar e não para voltar ao normal. Então isso também dá uma ideia de frequência, de um tempo ótimo ali para você treinar de novo, né? Independente do estímulo que você quer dar, se você quer acumular treinos em sequência, depois dar uma recuperação maior, ou se você vai progressivamente, né, treinando e recuperando, você pode aplicar isso de diferentes maneiras, mas independente da maneira que você aplique, vai estar implícito ali a ideia que você precisa dar uma continuidade para você continuar, né, tendo esse efeito, né? E essa continuidade ela vai estar associada à variabilidade, você vai variar ali volume, intensidade e métodos de treinamento, sem deixar de ser específico com um modelo de esporte, de treinamento que você está aplicando. Então, quer dizer, todos esses conceitos, eles já estão implícitos nesse gráfico aí, né, de dose e resposta. Então, quer dizer, e a partir disso, você já percebe que todo treinamento ele precisa de algum planejamento, né? Desde aquele atleta olímpico que planeja um ciclo olímpico inteiro, né, de 4 anos, todo muito bem dosado e planejado, até aquele indivíduo que não faz muito planejamento, ele vai num dia para academia, malha braço, vai no dia seguinte, malha perna. Quer dizer, já tem de alguma maneira esses princípios aplicados, por quê? Porque ele vai num dia, malha braço, se recupera, se alimenta, vai no dia seguinte, dá um novo estímulo, malha perna. Então, quer dizer, de alguma maneira esses princípios estão aplicados, né? O que vai diferenciar são os objetivos e a complexidade com que esses princípios vão estar sendo, né, aplicados. Mas sempre eles vão estar fazendo parte, né, do treinamento do indivíduo. E é a partir dessa base que eu quero explicar o conceito de periodização, né, que eu vou explicar aqui na próxima. Né, eu trago primeiro esse conceito maior, eu vou botar um menor ali depois, tá, para facilitar, né? Porque eu fui tirando de vários livros, nenhum livro explica exatamente o que que é. Então eu coloco primeiro esse conceito maior aí, mais amplo, tá? Que eu vou resumir para vocês, mas nada mais é periodização que você dividir o treinamento em ciclos, né? Planejados a partir da fisiologia, dos objetivos, enfim, das variáveis do treinamento, objetivando otimizar os resultados e diminuir o risco de lesão, né? Tá? E aí você tem alguns conceitos associando a competição, tá? Mas independente de você ter ou não competição, de alguma maneira você vai ter, né,
a aplicação daqueles princípios. Não tem como fugir daquilo. E você vai ter algum tipo de planejamento. Por mais que esse planejamento não seja uma coisa que você sentou, planejou o ano inteiro, de alguma maneira você vai ter, né, algum planejamento pautado naqueles princípios. Não tem como ser diferente. Né? Você não vai pegar um cara que começou a correr hoje e mandar ele correr 100 quilômetros. Você vai estar aplicando ali a individualidade no momento que você manda ele começar com trote, alternar caminhada e corrida, ou correr uma distância menor. Então, quer dizer, você sempre vai estar aplicando os princípios do treinamento. Né? Então, é daí que eu parto para definir o conceito de periodização. Né? Então, eu estou trazendo uma nova definição, tá? Eu não achei essa definição em nenhum livro, a princípio eu estou criando, né? Se alguém já viu uma parecida em algum lugar aí, me comenta aí. Mas até onde eu sei, eu estou criando essa definição, tá? Então a periodização, a partir dessa lógica que eu estou trazendo, vai ser nada mais que a aplicação mais ou menos planejada dos princípios do treinamento. Por quê? Porque sempre vai ter que estar aplicando os princípios do treinamento em qualquer indivíduo, em qualquer treino, em qualquer esporte que seja. Não tem como ser diferente, né? Igual o Newton, quando ele pensou ali aquelas leis da física, né? Por exemplo, a lei da ação e reação, né? Que sempre vai estar, não tem como você querer fazer uma reação e não sofrer a reação, não tem como. Né? Em qualquer ação, essas leis da física, elas vão estar aplicadas. Da mesma forma, no treinamento, em qualquer indivíduo, né? Em qualquer tipo de treino, os princípios do treinamento, eles vão ter que ser aplicados, eles vão estar ali presentes, você querendo ou não. Né? Você planejando isso de uma forma, né, mais complexa ou de uma forma mais simplória, de alguma maneira isso vai estar implícito e vai estar implicando nas respostas associadas ao treinamento. Né? Então não tem como fugir. Né? Então a partir daí eu coloco que as críticas que foram feitas à periodização, querendo dizer, não precisa de periodização, não sei o que, isso está ultrapassado, não tem nada a ver. O pessoal sempre gosta, né, de trazer essas novidades, fazer essas polêmicas, isso chama atenção, enfim, publica artigo, né? Então, quer dizer, mas, na verdade, eu vejo isso como um entendimento muito restrito do conceito. Você, na verdade, restringiu o conceito, né? Entendeu o conceito de uma forma restrita, fez críticas a modelos específicos de periodização, né? Por exemplo, você não entendeu o que pode ser uma periodização como um todo, mas modelos específicos, por exemplo, eu faço um teste de 2, 3 modelos, não deu o resultado que eu gostaria, eu falo, não precisa de periodizar, tá vendo? Não, aquele modelo que você fez não deu resultado, não quer dizer que não tenha possibilidade de outros modelos não venham dar resultado. Então, quer dizer, isso na retórica chama o seguinte, argumento do espantalho. Né? Você cria um espantalho do indivíduo que está discutindo, critica o espantalho e acha que está criticando o indivíduo. Foi mais ou menos isso. Por quê? Porque a partir de determinados modelos de periodização, você criticou o conceito inteiro, mas esqueceu que, na verdade, você só tinha testado alguns modelos específicos e não todo o conceito. Né? Então, independente, entendendo a periodização a partir da aplicação dos princípios, independente de qualquer treino, sempre vai ter que ter, de alguma maneira, a aplicação desses princípios no treinamento. Entendeu? Eu vou dar um exemplo mais claro com relação às críticas. Por exemplo, joga o Vasco e o time do São Lourenço lá da Argentina, né? Aí o Vasco perde. Aí você chega à conclusão que o futebol brasileiro é pior do que o futebol argentino. Não, essa conclusão está equivocada, né? Você pode falar que o Vasco é pior do que o São Lourenço. Naquele momento ali. Não quer dizer que num momento futuro não vai ser diferente. Percebe? Mas no futebol brasileiro, você extrapolou e você restringiu o futebol brasileiro ao Vasco e restringiu o futebol argentino ao São Lourenço. E aí você criticou. É mais ou menos aquela noção que eu falei do espantalho. Deixa eu tomar um café aqui para... Então, quer dizer... esse conceito ele precisa ser entendido de uma maneira mais ampla, tá, pessoal? É isso que eu quero colocar aqui nessa apresentação. Bom, então a partir daí... Eu estou usando um programa novo aqui, estou vendo se eu consigo pausar o vídeo, mas não estou conseguindo, então vamos embora assim mesmo. Então, a ideia de periodização nada mais é do que você dividir em ciclos. Tá? Eu não vou entrar detalhadamente no que seria periodização, porque eu acho que esse modelo clássico de periodização, essas ideias, você encontra em outro lugar, tá? A minha questão aqui foi mais
em trazer essa defesa do conceito de periodização, que vai ser dividir em ciclos, otimizar os resultados e diminuir o risco de lesão. Basicamente é isso. Então a gente tem esse modelo tradicional, que está relacionado a você acumular, transformar, realizar e recuperar. Geralmente, todo ciclo de treinamento vai passar por isso, né? E aí você tem as fases, né? Preparação, fase de base, onde você aumenta o volume, trabalha capacidades gerais, fase específica, você trabalha mais intensidade, né? Um trabalho específico. Competitivo, você diminui a carga de treinamento, fase de competição e recuperação. Tá, pessoal? Então, quer dizer, eu começo com o maior volume, mas eu posso inverter? Pode inverter, né? Você vai estar aplicando os princípios do treinamento se você inverter também, não tem problema. Então, quer dizer, esse modelo tradicional, ou outro modelo que seja, é só um modelo, é só uma possibilidade. O que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte: existem diferentes possibilidades. Você, a partir dos princípios de treinamento, você pode criar diferentes modelos de periodização, né? E se em algum dado momento um ou outro modelo for impugnado, não quer dizer que toda a noção de periodização está sendo impugnada. Beleza, galera? Essa era a ideia que eu queria trazer para vocês. Pedir para você curtir, comentar aí, compartilhar. Deixei meus contatos aí, Instagram, Facebook, tá? Eu tenho um segundo canal no YouTube aqui onde eu falo um pouco sobre história, filosofia, ciência. Se quiser dar uma olhada, confere lá e até a próxima, galera. Abraço!